Olá, meu nome é Iva Neres. Apresentarei o trabalho de avaliação do Raspberry Pi para uma aplicação de visão computacional, representando os meus orientadores professor Fábio Alexandre Espanhol e Edson Tavares de Camargo. O desperdício de energia elétrica não traz somente grande prejuízo financeiro, mas também elevado custo ambiental e social. Instituições modernas e eficientes precisam controlar seus gastos e evitar desperdício. A UTFPR Campus Toledo, por exemplo, com seus 7 cursos de graduações e cerca de 2.000 alunos, gastou em torno de R$ 404 mil em energia elétrica só no ano de 2019. Porém, é comum a iluminação, ar-condicionado e outros equipamentos elétricos permanecerem ligados sem necessidade. As soluções atuais para monitoramento e controle de ambiente são caras e complexas. São sistemas de automação que envolvem diversos sensores, dispositivos portáteis e atuadores. No projeto Smart Sunlight, sensores monitoram o ambiente e, na ausência de pessoas, depois de um tempo pré-programado e ajustável, desligam os equipamentos. Ao detectar de novo a presença de pessoas no ambiente, os equipamentos e a iluminação são religados automaticamente. Na nova versão, o projeto vai oferecer uma gestão integrada e inteligente pela internet, permitindo desligar os aparelhos, gerar alarmes e emitir relatórios online. Na gestão inteligente serão integradas técnicas de visão computacional utilizando aprendizado de máquina. A finalidade é analisar o ambiente monitorado através das imagens captadas por câmeras e permitir o sistema de tomar decisões dinâmicas ao contabilizar a quantidade de pessoas no ambiente. Nesse contexto, o principal objetivo desse trabalho é avaliar a viabilidade do microcomputador integrado Raspberry Pi para essa tarefa. Bom, inicialmente nós estudamos o funcionamento do Raspberry Pi 4 Model B, analisando principalmente seu desempenho conforme as suas características físicas. E através dessa análise foi possível determinar quais módulos de visão computacional seriam mais adequados para a aplicação, respeitando as limitações do dispositivo. Assim, selecionamos as bibliotecas SSD MobileNet e TensorFlow Lite, já que ambas foram desenvolvidas por seus modelos operarem em microcontroladores e smartphone, o que as tornam potencialmente mais adequadas para essa aplicação. Seguindo as orientações encontradas na documentação dos dois modelos, criamos os ambientes e obtivemos os modelos pré-treinados, já que o treinamento de modelo de aprendizado de máquina é uma etapa muito crítica e bastante custosa computacionalmente, e requer hardware especial e grande número de dados. Então, aproveitando esses modelos já pré-treinados, só ajustando alguns parâmetros para o nosso problema específico, minimiza muito o custo. E para isso foi desenvolvido um script em Python para ajustar os pesos do modelo pré-treinado e realizar a detecção de contagem de pessoas. E como entrada foi utilizada a captura de frames de vídeo, obtida em tempo real, de uma câmera digital acoplada ao Raspberry. E nessa figura a gente consegue ver uma tela da aplicação contabilizando a quantidade de pessoas em um laboratório de informática durante uma aula. Cabe ressaltar que a aplicação de visão computacional ainda está sendo desenvolvida e integrada ao projeto. O foco desse trabalho é avaliar as condições de operação do Raspberry durante a execução dessa aplicação, utilizando os dois modelos. Então, nós utilizamos o módulo RPM Monitor para registrar as informações geradas durante as execuções, que ocorreram de maneira individual, com duração mínima de 72 horas para cada modelo de aprendizado de máquina. E após a coleta dos dados do RPM Monitor, foram elaborados gráficos de carga da CPU, temperatura e memória do Raspberry, para cada execução com o intuito de comparar e definir qual dos módulos é o mais adequado para uso. Vamos iniciar analisando a carga da CPU durante as execuções. Nessa figura a gente consegue visualizar a variação da carga de processamento em relação ao tempo, e no script usando o MobileNet SSD, a gente consegue ver que ficou entre 6 e 5 pontos. Mas quando a gente analisa a execução com o TensorFlow Lite, a gente consegue ver que foi um pouco menor, ficou na média dos 3 pontos ali. E aí evidencia que o primeiro modelo foi mais custoso. Em relação à temperatura, a documentação do Raspberry Pi recomenda que ele opere na faixa de 0 a 50 graus, não podendo exceder 85. E aí quando a gente analisa a temperatura média na variação do tempo aqui, do MobileNet SSD, a gente consegue ver que ficou entre 80 e 90 graus. E aí, quando comparamos com a do TensorFlow Lite, a gente vê que ficou de 60 a 80 graus, que respeita mais a limitação do dispositivo. E aí, por fim, a gente tem aqui o gráfico de uso da memória do SSD MobileNet. E, bom, o modelo de Raspberry utilizado para essa aplicação dispõe de 4 GB. E aí nós conseguimos ver que a memória utilizada durante a primeira execução do SSD MobileNet fica superior
a 1,5. Já na segunda execução do TensorFlow Lite, a gente tem um desempenho melhor, que ele é determinado pela menor quantidade de uso da memória. A gente pode ver aqui na linha azul que está um pouquinho mais alta que seria a memória livre, certo? Então a gente pode concluir que ele consumiu um pouco menos. E aí, para concluir, o principal objetivo do trabalho foi avaliar, no contexto do projeto, o Raspberry para executar esse modelo de visão computacional baseado em aprendizado de máquina, contabilizando a quantidade de pessoas em um vídeo. E aí, com esses experimentos, a gente concluiu que o dispositivo demonstra viabilidade, sendo que o modelo baseado no TensorFlow Lite mostra-se mais adequado às limitações do dispositivo. Bom, eu gostaria de agradecer aos meus professores orientadores, ao TFPR, ao CNPq pelo apoio financeiro, pela oportunidade de apresentar essa pesquisa e a todos que assistiram até aqui. Muito obrigada. Nesse contexto, o principal objetivo desse trabalho é avaliar a viabilidade do microcomputador